Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você e sobre toda a sua família. Permita que a palavra de Deus possa adentrar ao seu lar nesse dia de hoje. Nós vamos meditar no livro de São João, capítulo 8, onde Jesus disse ao centurião: nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Antes de nós refletirmos sobre esse texto, peço que, se você não se inscreveu no canal da Igreja Adventista da Promessa Renovada, se inscreva e juntos levaremos a mensagem da Palavra de Deus mais longe. Diógenes, ele foi professor de Alexandre. Em demonstração de gratidão a Diógenes, certa vez Alexandre foi fazer uma visita a ele, e ao aproximar-se de Diógenes, a sombra de Alexandre, ela cobriu o sol em que Diógenes estava se aquecendo. E Alexandre então disse para Diógenes: pede o que você quiser, que eu te darei. Diógenes disse para ele apenas uma coisa: quero que se afaste, pois está cobrindo o meu sol. Apenas isso. Diógenes não quis as riquezas que Alexandre estava oferecendo a ele. Diógenes quis apenas a riqueza da natureza, o sol que estava lhe aquecendo. Alexandre então ficou impressionado e disse aos que estavam presenciando aquele fato: se eu não me chamasse Alexandre, eu gostaria de me chamar Diógenes. A atitude de Diógenes impressionou Alexandre. Eu queria pensar hoje com você sobre atitudes que impressionaram a Jesus. Será que você, que é evangélico ou não evangélico, será que em algum momento da sua vida, será que em algum momento da minha vida, em alguma da minha ou das nossas ações, nós deixamos a Jesus impressionado de tal forma que ele pode ou possa dizer algo sobre a nossa pessoa? A Bíblia conta sobre um centurião, e esse centurião, ele possivelmente tem uma família, e ele tem soldados, e ele tem um criado, um servo que está na sua casa, e o servo está adoentado. E aquele centurião então, ele pede para que alguém vá até onde está Jesus, para que Jesus venha até o seu lar e abençoe e cure o seu criado. Eu começo a ficar impressionado com aquele centurião, porque nós, numa sociedade em que nós vivemos, onde as pessoas pensam apenas em si, pensam apenas no grau de parentesco, aquele centurião, ele está pensando em alguém que não é a sua esposa, que não é seus filhos, está pensando em alguém que é apenas um criado que está na sua casa. Mas ele se solidariza, mas ele quer ver aquele criado curado, e ele pede para que alguém vá até Jesus. E se nós prestarmos bem atenção nos textos da Bíblia, a carta direcionada a Jesus de alguém que está levando, pelo que nós notamos na carta, ela pede para que Jesus não precisa chegar
adentrar o lar do centurião. O centurião solicita na carta dessa maneira: eu não sou digno de que entre no meu telhado, mas diga apenas uma palavra e o meu criado ficará curado. Quando nós atingimos o auge da fé, quando nós atingimos o ápice da fé, não precisa muita coisa, não precisa de esbravejar, uma palavra só e o meu criado ficará curado. Aquela atitude deixou Jesus impressionado, de tal forma que Jesus se expressa: nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Que fé! Fé extraordinária, fé misturada com a humildade, fé realmente de um homem que está misturando a sua fé com mais coisa, com amor, porque ele não se compadece de alguém que está relacionado ao seu parentesco, mas alguém que é apenas o seu criado. Eis aí o seu amor. E Jesus impressionou-se com a fé daquele homem. Será que Jesus tem se impressionado com a minha fé, com a sua fé também, de tal forma a dizer-nos: que fé grandiosa essa sua, eu estou impressionado com você. Será que em algum momento nós impressionamos a Jesus com a nossa fé, com a nossa obediência, com a nossa obra, com a nossa demonstração de amor, com a nossa demonstração de perdão? Em algum momento nós deixamos Jesus impressionado? A Bíblia conta também de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, e ela adentra ao meio da multidão, e ela quer ir até Jesus, e ela passa pelo meio da multidão, toca na orla dos vestidos de Jesus, e a fé dela estava no ápice, que ela chegou a ponto de dizer: se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, eu ficarei curada. Aquela fé impressionou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a ponto dele dizer: vá, mulher, em paz, a tua fé te salvou. Duas fé que impressiona Jesus. Mas eu queria compartilhar com você também outra ação que deixou Jesus impressionado. A ação de uma mulher que derramou um frasco de alabastro. Que aquele frasco de alabastro, o valor dele era 1 denário, que seria ali um dia de trabalho. E que se nós fôssemos converter esses valores para os reais, para o dinheiro, a moeda em que nós vivemos hoje, isso seria equivalente a 15 mil reais. E aquela mulher pega aquele vaso de alabastro, ela derrama sob os pés do nosso Senhor Jesus, começa a enxugar com seus cabelos. Para muitos, aquela atitude foi uma atitude de uma pessoa que estaria desperdiçando, como pessoas que estavam ali ao redor dizendo que poderia pegar isso, distribuir aos pobres, mas na verdade não era nada disso. Aquelas pessoas
eram pessoas interesseiras e que não pensavam em pobres coisa nenhuma. E aí Jesus ele fica impressionado com aquela mulher. E a Bíblia disse, essa mulher, ela fez uma boa ação. Onde o evangelho for pregado, o nome dela será lembrado. Atitudes que impressionaram a Jesus. A atitude do centurião, a atitude da mulher do fluxo de sangue, agora dessa mulher que derrama o vaso de alabastro sobre os pés de Jesus. E você que está me ouvindo, quais das suas atitudes em alguns momentos da sua vida deixaram Jesus impressionado? Oxalá nós possamos fazer como esses personagens que deixaram Jesus impressionado. Para finalizar a nossa reflexão de hoje, temos um outro personagem também que deixou Jesus impressionado. O nome desse personagem é Zaqueu. O Zaqueu, que era de pequena estatura, um Zaqueu que era um pecador, um Zaqueu em que não era bem visto na sociedade, mas ele quer conhecer Jesus, ele quer ter um encontro com Jesus, e ele começa a deixar os embaraços para ir ao encontro de Jesus. Mas a Bíblia diz que a multidão era grande e ele então subiu em uma figueira, porque ele tinha certeza que Jesus iria passar por ali. Foi quando Jesus de fato passou e olhou então para Zaqueu. Jesus já conhecia o coração de Zaqueu. Jesus já conhecia o interesse de Zaqueu. E Jesus então chama-o: Zaqueu, desce depressa, porque convém posar em sua casa. A atitude de Zaqueu impressiona Jesus. Jesus, ele fica impressionado quando nós deixamos os embaraços. Jesus, ele fica impressionado quando nós nos humilhamos. Jesus fica impressionado quando nós queremos romper com aquilo que nos aprisiona. E o escritor aos Hebreus vai dizer: pelo que deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Queria dizer para você, nesse dia de hoje, Jesus, ele quer se impressionar com você. Ele quer se impressionar com você quando você tiver o reconhecimento de que é um pecador como Zaqueu e que carece da graça de Deus. Quando você tiver esse reconhecimento, Jesus vai ficar impressionado com você. Jesus, ele vai ficar impressionado com você
quando você não se importar com a sua pequenez, não a pequenez na estatura conforme Zaqueu, mas uma pequenez de ser humano, que nós não somos nada, nós somos finito, nós somos pó, nós somos cinza, nós somos erva, que agora está verdinha, bonita, daqui a pouco não existe. Deus quer se impressionar com esse nosso reconhecimento e de reconhecer a soberania do nosso Criador dos céus e da terra, que enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Impressione a Jesus nesse dia de hoje. Desce da figueira e vá ao encontro de Jesus. Talvez você esteja num estado elevado, que quer viver uma vida independente, mas você precisa de descer. Jesus certa vez disse: sem mim nada podeis fazer. Se você existe, se nós existimos, é porque Deus nos concede o fôlego da vida, é porque Deus nos concede essa oportunidade. Hoje é dia de salvação, hoje é a oportunidade que Jesus está dando a você. Impressiona Jesus nesse dia de hoje. Vá ao encontro de Jesus. E você sabe aonde Jesus se encontra? Ele se encontra em todos os lugares, é verdade. Mas existe um lugar especial para ele estar. E esse lugar é a casa de Deus. A casa de Deus que o profeta diz: casa de oração para todos os povos. E além dessa casa de oração, que é a igreja, ele também deseja adentrar a outra casa, que é o seu coração. Eis que eu estou à porta e bato, disse Jesus. Se alguém abrir a sua porta, a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quer impressionar a Jesus nesse dia de hoje? Aceite a ele como seu único e suficiente Salvador. Eu nem diria aceite a ele, porque Jesus não é um ser qualquer que nós precisamos de aceitá-lo. Ele nos aceita, e o convite que eu faço é: vá ao encontro de Jesus como Zaqueu. Que as nossas atitudes possam impressionar a Jesus como esses personagens que eu citei. Que Deus abençoe grandemente a você e toda a sua família.